pessoas a Timóteo que ele deve ensinar a doutrina de Cristo. Não deixasse que outras pessoas viessem de fora e trouxessem doutrinas de homem para dentro da igreja. Que é o que acontece muito hoje em dia. Os homens começam a colocar suas doutrinas e esquecendo a verdadeira doutrina, que é a doutrina de Cristo. Por isso vocês precisam aprender para que ninguém venha vos enganar com palavras persuasivas, de modo que venham te enganar. Amém, queridos? Amém. Então a gente tem que conhecer as doutrinas de Cristo. É o básico. O que é uma doutrina? Doutrina é um conjunto de princípios que serve de base a um sistema religioso, filosófico, científico. É um ensino, é uma instrução e é um ensinamento. Isso é a doutrina. Mas a gente vai falar aqui da doutrina de quem? De Cristo. Por que a gente precisa aprender? Para ninguém nos enganar. Amém? Amém. Aleluia. E a gente aprendeu isso quarta-feira e a gente vai dar continuidade para que você tenha esse conhecimento. Conhecer a Deus e o seu propósito é a melhor coisa que se faz na vida. Vamos lá então? No livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, e a gente vai iniciar do mundo aqui. Deixa eu ver aqui onde está 1 Timóteo. É lógico que eu já deixei tudo prontinho aqui, né? Mas vamos naquela 1 Timóteo 1, verso 1. Tá lá? Eu vou conferir aqui no meu. Esse texto aqui de Timóteo, ele vai falar de Paulo a Timóteo, é uma carta. Ele diz assim: olha, eu quero que você comece a entender quais os princípios da palavra de Deus. O que é um princípio básico, querido? Que a base é a fundação daquilo que Deus deixou como doutrina verdadeira. Amém? Amém. Então diz aqui, eu vejo a partir do 3, Ana. Diz assim, eu não sei se é a mesma versão, mas eu vou ler como está aqui, vocês conferem. Como te roguei, quando eu parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir que alguns que não, olha só, que não ensine outra doutrina, nem se dê a fábula os que genealogia intermediável, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Vamos dar uma pausa aqui. Aqui Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu enviei você para Efésio, para aquela igreja aprender as doutrinas de Cristo, para não chegar pessoas com fábulas. Fábulas são histórias contadas, para que este povo não seja enganado. Então eu estou enviando você para falar a verdade, o verdadeiro evangelho, o que realmente significa doutrinas de Cristo. Então ele começa a falar para este jovem: olha, eu estou ensinando para você, por isso que a gente precisa aprender para ensinar certo. Alguns ensinam os seus próprios pensamentos e não é o que Deus quer. Deus quer que você ensine a palavra, por isso tem que ter o estudo da palavra. Não dá para chegar falando qualquer coisa, porque hoje, queridos, os crentes não são bobo, não. O povo tem que entender que ele tem que examinar as escrituras. Se eu estou pregando aqui, você vai lá na sua Bíblia, agora tem um telão já mostrando para você, e examine se aquilo que está sendo pregado verdadeiramente é aquilo que está escrito. E você começa, quem é que vai te ensinar isso? É o Espírito Santo. Amém? Dando continuidade, no verso 5. Ora, o fim do mandamento
Escute bem, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Vamos parar aqui. Quando ele diz de uma fé não fingida, é porque existem pessoas que têm fé fingida. Eu vou mostrar para vocês mais na frente, que era a fé dos fariseus. Homens religiosos, homens que vestiam suas túnicas, e existem pessoas ainda assim, que eles se aparentam tão bonitos, né? De paletó, não estou contra o paletó, não, de modo nenhum, acho muito elegante, mas as pessoas se baseiam naquilo que ele veste, na sua aparência, quando a sua vida, na verdade, não tem nada a ver com Cristo. Então é isso que a gente deve ter medo. Não é porque eu aparento ser crente que eu sou crente. Não é porque eu aparento ser uma religiosa que eu sou religiosa. Não, queridos, eu preciso ser filho. Você não precisa aparentar, é lógico que a gente vai se vestir decentemente, né, queridos? Isso aí é um fato. Não vamos andar vulgar porque eu não preciso aparentar ser crente. Não, eu tenho que aparentar ser filha. Amém? E filha do rei anda como? Bem como uma princesa. Amém? Então, queridos, eles ficam conversando aí, ó. Tome cuidado. Tome cuidado, não ensine dessa forma, ensine o certo. Vamos aprender certo para fazer certo? Amém? Amém? Aí ele continua no verso 6. Do que desviando-se, olha só, do que desviando-se algum, se entregaram às vãs contendas. Eles deixaram a doutrina do amor e começaram a se contender. Alguns ali do povo da igreja, é o que acontece geralmente na igreja, né? Começa aquele voltinho, não, ele não está pregando isso, tem que ser desse jeito. Aí, não, mas não tem que ser do jeito que a gente quer, tem que ser do jeito que Cristo quer. A igreja não é formada do que eu penso, do que eu quero que a igreja seja. Hoje qualquer pessoa, não, eu tenho que formar uma liderança ou a igreja, a base da igreja, no que Cristo realmente acha que é certo e diz que é certo. Amém. Assim devemos formar a nossa igreja. Quando eu digo a nossa igreja, não estou falando de ministério, estou falando da igreja de Cristo. Amém? Amém, amém, queridos? Eu quero ouvir um glória a Deus aí. Aleluia. E aí diz o verso 7: querendo ser o quê? Doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Preste atenção. Se acham doutores, né, mestres, eu estou falando a verdade. Então a gente precisa ter cuidado, porque nem sempre quem está de paletó é doutor, nem sempre quem está com uma caneta é doutor. Amém? Amém? Então, olha, essas pessoas lá estavam se achando demais. Eu quero ensinar, eu vou ensinar dessa forma e esses povos vão aprender do jeito que eu quero. Mas não, querido. Tem que ensinar a palavra. E é por isso que você tem que trazer a sua Bíblia. É por isso que você tem que vigiar. É por isso que você tem que examinar as Escrituras. Porque você examinando as Escrituras, ninguém te engana. E aí, continuando. Aleluia. Aleluia. No verso 8, ele diz: sabemos, olha só, eu quero que vocês fiquem bem atentos. Sabemos, porém, que a lei é o quê? Boa. E se alguém dela usa legitimamente, sabemos isto, que a lei não é feita para o justo. É o quê? Não entendi. Para o justo. Vocês estão entendendo isso aí ou não? Amém. Amém, amém. Não, acho que não entenderam não. Ele está dizendo a lei, amados, a lei é boa. Quando Deus mandou a lei para os homens, que os homens estavam perdidos, errando, sem saber se estava errado ou não. Então ele disse: olha, esse povo aí vão perecer. E eu preciso colocar uma lei para que eles não se percam. Mas ele aqui diz assim, sabemos porém que a lei é boa, e se alguém dela se usa legitimamente, quer dizer, aquele que é legítimo, sabe isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, ou destinado para os ímpios e pecadores. E agora?
para os pecadores, mas você não está nessa condição. Sim. Glória a Deus, aleluia. Cadê os glória? Como assim, pastor? Ele está dizendo que a lei não é para o justo. E nós somos justos, porque Cristo nos justificou. Aleluia, glória a Deus. Então a lei já não vem para nós. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Agora a gente vai viver a doutrina de Cristo, conhecendo a Cristo, prosseguindo em conhecer a Cristo, para fazer com que esse evangelho valha a pena nas nossas vidas. Então não fica preocupado. Deixa eu te perguntar. Vocês conhecem a lei aí, ó. Se você matar, vai preso, não é isso? É. Então quem não mata vai? Não. Não vai, amado. O que eu quero dizer para você, quando a gente está justificado, a gente anda tranquilo, porque eu sei que eu andando em Deus, eu sei que eu estando em Deus, ninguém vai me condenar. É. A lei não é para quem está fazendo certo. O policial não prende quem está fazendo certo. É. Ele só prende só quem está fazendo errado. Verdade. E aqui é bem claro que essa lei é para os pecadores. Então, tem aqueles que não são. Aleluia. Eu acho que não entenderam. Glória a Deus. Tem aqueles que não são. Sim. A Bíblia diz, querido, que todos pecamos, é diferente. Aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. Porém, não somos pecadores. Como assim? Que misturada é essa? É porque eu tenho uma habilitação. Claro que não está funcionando a minha habilitação, mas vai funcionar. O que acontece? Eu tenho uma habilitação, porém, eu não sou uma motorista. Por que eu não sou uma motorista? Eu não sou uma profissional. Eu não recebo como aquele caminhoneiro que passa ali e ganha, porque ele é um motorista profissional. Então você é uma pessoa que peca, que comete pecado, mas você não é um pecador, entendeu? Você apenas comete, porque nós falhamos. Agora, o que é um pecador? É aquele que vive na prática do pecado, ele vive sempre fazendo a mesma coisa, para ele tanto faz, vive na prostituição, vive na mentira, vive no engano, e para ele está tranquilo. Ele não tem consciência do pecado. Este é o pecador. Mas se esse pecador se arrepender, ele alcança a misericórdia? Amém. Alcança a misericórdia, como nós alcançamos. Você e eu alcançamos a misericórdia de Cristo. E hoje a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas vive segundo o Espírito. Aleluia. Então a minha carne, ela pode querer, mas eu não faço. Então eu estou lutando e eu estou vencendo, porque eu sou justo. Aleluia. Aí ele começa a dizer, não, isso aqui não agrada a Deus. Eu não vou fazer isso. E mesmo que a gente faça, queridos, o Espírito Santo diz, você errou. Olha, eu quero que você se arrependa. Eu quero que você peça perdão. Para você entrar em comunhão com Cristo de novo. Amém, queridos? Aleluia. Essas são as doutrinas de Cristo. É que você não é um pecador. A doutrina de Cristo é que você é uma pessoa que peca, que você erra, falho, mas que você é um justo em Cristo Jesus. E que a lei não é mais para você. Aleluia. A lei não é para você, porque Cristo na cruz cumpriu toda a lei. Foi o que ele disse? Está consumado. Aleluia. Está feito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Toda quarta esse bichinho brinca comigo. Como nós estamos aqui em aula de ensino e você quiser levantar a mão e perguntar algo, pode, tá? Se eu souber, eu respondo. Se não souber, eu pergunto ao Espírito Santo e ele responde por mim. Amém. Aleluia. A gente falou 8, né? Amém. A gente está no 9. Sabemos isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, obstinado, para os ímpios e pecadores, para os profanos, os irreligiosos,
para os parecidas. Esse eu não sei o que palavra significa essa. Depois a gente questiona busca em dicionário. Os matricidas, esse é que mata. E para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os pejuscos, para o que for contrário, para o que for contrário, para o que for contrário à sã doutrina. Existe uma doutrina que precisa ser vivida na nossa vida, que precisa ser observada, e ele está dizendo, olha, essas pessoas aqui são eles que não vivem a doutrina, a verdadeira doutrina, que é a doutrina de Cristo. Quando Deus envia seu Filho para morrer no nosso lugar, ele sabia que havia um propósito de você aprender, e ele envia Jesus e ele começa a ensinar suas doutrinas. Quando ele começava a ensinar, eu não sei se você já foi em alguma igreja, que o pregador vem aqui no púlpito e fala tanta coisa que você, em vez de sair lá com o coração cheio, você sai cabisbaixo e sem direção, porque ele mete o chicote em você. Ele vai dizendo tanta coisa, que em vez dessa palavra trazer vida, ele traz morte. E as palavras de Jesus, ela trazia vida. Todos que chegavam diante de Jesus, que ouviam as suas doutrinas, era a doutrina que trazia vida para eles. Por isso a multidão o seguia. Por isso que aquele povo estava ali diante dele. Mas às vezes, amados, nós vamos em alguns lugares, e a gente vai ver aqui na frente que alguns fariseus faziam isso, e a gente vai ouvir uma palavra, a gente foi ali porque está precisando de algo para renovar as nossas forças, e aquele pregador diz, olha, se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor, porque Deus vai fazer isso com você, Deus vai fazer aquilo com você. Ainda disse que foi Deus que estava falando, queridos, pelo amor de Deus. Devemos ter cuidado com essas palavras. A gente às vezes tira o homem, em vez de tirar da lama, ele bota no buraco mais profundo. E já está arrasado, já está acabado. E a doutrina de Cristo não era isso. Ele diz que é amor, olha só. É amor, aleluia. A doutrina de Cristo é amor. Glória a Deus. Amor, queridos. Amor pelos pecadores. Jesus amou eu e você. Amém. E Ele ainda nos ama, amém? Glória a Deus. Então essa é a doutrina de Cristo, que é o amor. Porque a Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecado. Sabe quando você ama tanto que você não vê defeito na pessoa, e aquela pessoa é cheia de defeito? É assim que Jesus nos ama. De maneira que ele olha assim, não estou vendo nenhum defeito nele, eu estou vendo uma pessoa que eu amo. Amém? Aleluia, diga Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Abre para mim, Ana, em Timóteo 4:6. Glória a Deus, aleluia. 4:6. Primeiro Timóteo ou segundo? É o mesmo que a gente estava, né? 1 Timóteo, só o 4:6. Diz assim: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus, criando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Amém. Nós precisamos seguir a boa doutrina de Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Nós sabemos aqui, queridos, que esta lei que foi nos dada por Deus através de Moisés. Aleluia. E a gente vai ver um texto que ele fala, vê para mim, Ana, 6:1. 6, verso 1.
ele diz assim, ó. Já está aí? Tá. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estime os seus senhores por digno de honra, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemada. Aleluia. Por que ele está dizendo aqui? Olha, se você é um servo de Cristo, você tem esse Deus. Mesmo que você seja, tipo, aqui na época porque existia escravo, hoje, graças a Deus, não tem ninguém, nós somos livres. Mas quando a gente serve alguém e aquela pessoa é tão duro com você e você é aquele servo, ele diz assim, olha, você tem que servir a ele porque você tem que estar representando Deus. E você conhece uma doutrina que é da parte de Deus, então você tem que honrar. Honrar o seu patrão. Vamos ver o que diz em João 7,16. João 7,16. Aleluia. Vamos ler aqui. Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Quem enviou? Deus enviou Jesus. E tudo aquilo que ele ensinava não vinha dele mesmo, vinha do próprio Pai. O próprio Pai ensinava todas as coisas, para que ele passasse essas doutrinas para o povo, e o povo assim aceitava aquelas doutrinas, alguns, né? Porque eu vou mostrar para vocês que existe. Então, nós cristãos temos o compromisso com a doutrina, não temos compromisso com a doutrina do homem, Mateus 15:9. Por isso que eu quero que vocês se apeguem a esta palavra, porque o teu compromisso não é com a doutrina do homem. De qualquer igreja, seja essa do homem, não, a doutrina é de Cristo. Meu pastor, é o seguinte, essa doutrina que o senhor está colocando aqui não está baseada na palavra. Então, se não está baseada na palavra, queridos, a gente não pode viver. O que ele diz? João, Jesus lhe diz, colocou João 15:9? Lembra, porque você não... Você falou Mateus. É João, né? Ah, não, é Mateus 15:9 mesmo. Ah, sim. Eu disse João 7,16, a gente viu? Isso, agora Mateus 15:9. Glória a Deus, aleluia. Mas em vão me adoram. Ah, deixa eu contar aqui. A gente vamos voltar aqui do 15:1. Vamos colocar 1. Eu quero que desse texto aqui vocês peguem um pouquinho. Eles estão falando aqui de aquele povo adorava Jesus em vão. Colocou no mundo. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: porque, olha só, queridos, por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Pode ficar aí um pouquinho. Os fariseus estavam questionando porque os discípulos de Jesus chegou naquele lugar, não lavou a mão para comer. Então eles começaram a falar, porque era tradição daquele povo fazer isso. E aí eles começaram a indagar com Jesus: por que eles não estão fazendo isso? Isso é a tradição, tem que lavar as mãos antes de comer o pão. E ele continua. Ele, porém, Jesus respondeu, disse-lhe: por que transgride vós? Ele já estava questionando também os mandamentos de Deus pela vossa tradição. Continua. Porque Deus ordenou, o que Deus ordenou? Dizendo, o que Deus lhe disse? Vamos lá, vocês. Honra teu pai e a tua mãe. E Quem maldizer o pai ou a mãe, certamente morrerá. Ele disse, este era um grande mandamento, preste atenção, de honrar o pai e a mãe,
E ele disse naquela época, queridos, antes de Jesus, porque Jesus cumpriu a lei, tá? Graças a Deus por isso, né? Ele já pensou o tanto de gente que ia estar morto, que não honrou o pai e a mãe. Olha, ele disse, antes de Jesus vir, ele disse assim, olha, esse aqui é um mandamento, vocês não honram os seus pais. Vocês não ensinam isso na igreja. Você não ensina isso no templo, que essas pessoas têm que honrar o pai e a mãe. Pelo contrário, aí ele disse agora, quer dizer, o que é lavar umas mãos acerca de honrar o pai e a mãe? E só vocês não ensinam. É um mandamento, que é honrar pai e mãe. Quando aquelas pessoas não honravam seu pai e a mãe, certamente eles vão morrer. Continuando, né? Aí ele diz assim, mas vós dizeis, escute bem o que era que os fariseus ensinavam na igreja. Ele diz assim, mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, e ofertar ao Senhor, que poderia aproveitar de mim, esse não precisa honrar pai e mãe. Olha a hipocrisia dos fariseus. Era um mandamento de Deus honrar o pai e a mãe. Disse, olha, mas tudo bem, se você ofertar ao Senhor, você não precisa honrar o pai e a mãe. Então Jesus está repreendendo ele aqui. Você está dizendo para o povo, ensinando coisa errada, que ele não deve honrar o pai e a mãe, que não tem problema se ele ofertar. Olha que coisa, queridos. Tem problema sim, mas você tem que honrar o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento, como promessa para que você vá bem. Mas os fariseus, eles queriam o quê? Acho que você não entendeu, ele queria dinheiro. Era dinheiro, eles então dá oferta. Vem cá, me dá uma oferta, não está honrando teu pai e tua mãe, não? Aí está tudo resolvido. Não está tudo resolvido, não. Você pode trazer o seu dízimo, você pode trazer a sua oferta, você pode dar o melhor de si. Se você não honrar o seu pai e a sua mãe, você está errando. Você está pecando perante Deus. Quantos estão aprendendo? Então ele continua, vamos lá? E assim invalidaste. Não vale mais. Pela vossa tradição, o quê? O mandamento. Então a tradição dele é: você dá a oferta, está tudo resolvido. Eles estavam invalidando a lei de Deus, o mandamento de Deus, dizendo aquilo. Não é o lavar as mãos. Não é a criança comer a ceia, o pão. Não, queridos, não é isso que te condena. Não é isso que vai nos levar para o inferno, não. Essas leis não são de Deus. A lei de Deus é o amor. Se você amar verdadeiramente, você cumpre toda a lei. Glória a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí você diz, e ao próximo como a ti mesmo? Não. Ele deu um novo mandamento. Ele disse, um novo mandamento eu vos dou, que você ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como eu vos amei. Aleluia, glória. Aprendeu, não foi, Lucas? Lucas fez um olho assim. Por isso que você tem que vir para a doutrina, porque a gente ensina que a gente deve amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Quantos matam o próximo? Não está amando. Ele disse, é como eu vos amei. Como foi que ele nos amou? Ele entregou a sua vida por nós. Este é o mandamento de Deus. Essa é a lei de Deus. Continuando, Ana. Aí o que é que ele chama? Agora eu quero que vocês leiam. Vamos lá. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso dizia o quê? Quando Isaías disse: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu está longe de mim. Amados, é muito sério. Não é a nossa boca dizendo eu amo a Deus, não é o nosso cantar dizendo amo a Deus, é o seu coração. O coração está longe. Vocês estão entendendo como é forte? Que a gente tem que, é dentro do teu coração que tu tem que amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força.
Não é louvando, não é dizendo eu sou crente, eu sou assim, eu sou da igreja. Não, amados. Não é isso. Evangelho é entendimento. Evangelho é saber que o verdadeiro amor tem que estar dentro de mim. Porque o meu coração, só no teu coração você está longe de mim. Você até fala de mim, mas está ensinando tudo errado à igreja. Está dizendo que não é para honrar o pai e a mãe, quando na verdade é um mandamento. Não, mas vocês podem dar um dízimo, uma oferta aqui, está tudo tranquilo, eu posso ir adulterar. Não, amados, não pode adulterar, só se você tiver algo contra o irmão, Senhora, deixa a tua oferta e vai reconciliar com o irmão. A tua oferta não vale nada. Você pode ofertar tudo, todo o teu dinheiro, se não estiver em paz com o irmão, se não tiver, não vale nada. Pensa que é fácil, é? Não é muito fácil não, né? Mas vamos continuar, a gente está na escola aprendendo, para chegar lá, já sabendo. Eita Deus, diga, Deus é bom. Deus é bom. Diga, o diabo não vale um bombom. Ele não vale mesmo não, ele quer nos enganar. Sabe, ele quer nos enganar com aquelas fábulas, dizendo isso, dizendo aquilo. Fique com a palavra, não fique com o povo disso. Fique com o que a palavra está escrito. Você é poderoso, então você é. Aleluia. Glória a Deus. Este povo se aproxima. Isso a gente já viu antes, continuando. Mas em vão me adoram. Ensinando o quê? Não, quero que vocês aprendam comigo. Vamos lá. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Não fica com doutrina de homens. Doutrina de homem vai te levar ao fim. Porque o homem muitas vezes te dá um jugo tão pesado que é como Jesus disse: olha, vocês nem se salvam e nem deixam os outros se salvar. Os fariseus davam doutrina muito, olha, assim, 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 os coitados não aguentavam. E Jesus questiona isso. Vocês nem se salvam e nem deixam os outros se salvar. Porque eles não cumpriam o que eles faziam, mas queria que o outro cumprisse. E se o outro não cumprisse, ele era exposto ao ridículo ali, ó. Mas isso não é doutrina de Deus. Escute bem. Ninguém, esse aqui eu acho que o próprio Deus falando pelo Espírito. Ninguém gostaria de envergonhar seu filho diante de uma plateia. Se o seu filho errou, chama ele. Então, se o filho erra, escute bem. Se você achar que isso é uma verdade, fique, senão passe na peneira. Mas não é porque alguém errou como na igreja. A disciplina de chegar aqui na frente da pessoa e expor o problema daquele irmão e dizer: olha, fulano agora vai ficar assim, assim. Não, tem que ter a correção, mas não expor o irmão de modo nenhum, queridos. Isso não é a doutrina de Cristo, isso é a doutrina do homem. O homem coloca essa doutrina. Você agora vai ficar sentado ali na nave ou no banco, não sei, aqui é cadeira, né? Você vai ficar aqui sentado e a igreja vai saber que você, mas você é vergonhar, fazer vergonha para o irmão. Isso não é doutrina de Deus. Você tem que chamar o seu irmão reconhecer. E quando ele reconhece, quem é que vai perdoar ele? Deus. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É lógico, mas que a gente não vai estar colocando as pessoas que estão vivendo uma vida errada no altar, mas não vai expor o outro, não, pelo amor de Deus. Isso acaba com a pessoa. O cara já está ruim, vai ficar pior. Amém ou não, amém? Eita Deus, eu acho que é pouco. Aleluia! Mateus 7:28. Cadê o para não passar do horário para os irmãos não ficar cansados? 8h47. Glória a Deus. Mateus quanto? 7:28.
Jesus ele ia para o templo, ensinava, e o povo aprendia com Jesus, e Jesus, a pregação dele. É lógico que às vezes ele era duro,